Bom dia, meus amados e amadas. Hoje é sábado, 18 de novembro de 2023. Uma palavra aqui para nossa reflexão. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz, segue-a. Amém? Esse contexto é um contexto onde Davi, ele tem passado algumas experiências na sua vida, naturalmente, como rei de Israel, nas lutas que ele conquistou, nas todas as suas atividades. E Davi tem vivido experiências com Deus. E no Salmo 34 ele nos convida a louvarmos a Deus e a confiarmos no Senhor. Amém? O contexto do Salmo 34, ele vai estar dando essa direção, para que nós louvemos a Deus e nós possamos aprender a confiar no Senhor. Amém? E certamente Davi, ele tem experimentado da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor, da fidelidade de Deus, de todas essas características que são de Deus. Certamente Davi tem vivido essas experiências. E tem aqui algumas coisas bem importantes no Salmo 34, versículo 14, que eu quero comentar aqui para nossa compreensão. O texto diz inicialmente: aparta-te do mal. Amém? Isso é uma coisa natural. Quando nós observarmos que alguma coisa é mal, que ela vai provocar o mal, que ela vai trazer dificuldade, vai causar algum transtorno, o que a palavra de Deus nos orienta é: aparta-te. Não vai dar certo esse negócio, viu que está complicado, viu que vai criar problema, aparta-te do mal, deixa de lado, esquece. Amém? Percebeu que é mal? E todos nós temos uma consciência em nós, a nossa personalidade, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, e certamente de distinguir entre o bem e o mal. Certamente, se você olhar, você vai perceber claramente o que é o bem e o que é o mal. Amém? Eu não vou nem citar exemplos, eu quero só que você pense, e aquilo que você entender que é mal, a palavra de Deus nos recomenda: aparta-te. Amém? Entender o que é mal, deixa. Mais interessante que o texto vai continuar dizendo assim: e faze o bem. Então não é suficiente apenas apartar-se do mal, é necessário fazer o bem. Amém? Porque assim, não, eu não faço mal, eu não faço mal a ninguém, eu não faço nada de mal, legal, mas eu também não faço o bem. Não está fazendo muita coisa não, tá certo? É preciso apartar-se do mal e é necessário fazer o bem. Amém? Isso é uma condição natural do ser humano. No mundo há muita maldade, só há maldade. A gente olha para um lado, olha para o outro, gente mal educada. Vou dizer uma coisa bem simples, às vezes, eu já tenho 63 anos, tenho direito a entrar na frente da fila, tá certo? Mas já vi tantas coisas, gente passando na minha frente, não olha nem para minha cara. Estou citando uma coisa bem simples, né? E claro que eu não vou brigar com ninguém por isso, aproveito para evangelizar, tá certo? Digo que Jesus a ama. Mas olha, apartar-se do mal não é o suficiente, é necessário fazer o bem. Fazer o bem mesmo. Eu vou citar aqui a história do samaritano, que tem muita gente que chama aí do bom samaritano, está na Bíblia. Diz que passou o sacerdote, passou o levita. O sacerdote é o pastor, é o padre, é o que tem a liderança religiosa. Passou, viu o coitado caído, nem olhou. E aí passou o levita é o que adora, é o que canta, né? Passou também, nem olhou. Aí vem o samaritano, oferece ajuda àquele homem e dá condição para que ele seja tratado, para que ele se recupere da pisa que ele tinha levado dos salteadores, tá certo? Estou citando isso, amados, porque não basta dizer assim: eu sou pastor, não, tá certo? É preciso apartar-se do mal e é preciso fazer o bem. Amém? São duas coisas que o texto nos aponta. A terceira coisa é que o texto vai dizer: procura a paz. Amém? Então é uma sequência: aparta-te do mal, faz o bem e procura a paz. O apóstolo Paulo, antes de se converter, era um cidadão que matava crente, certo? Naquele contexto, mandava prender,
ele consentiu na morte do primeiro mártir depois de Cristo, agora esqueci, acho que é Estevão, acho que é Estevão. Ele consentiu, ele era capitão, ele autorizou que matasse Estevão, apedrejado. E ele perseguiu os crentes. Mas depois que ele se converteu, ele entendeu a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e aí ele viveu todas essas coisas. Então, procura a paz. Eu vou citar um texto que o apóstolo Paulo, ele tem lá em Romanos, quando ele escreve, falando desse amor, dessa misericórdia de Deus, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 18, vai dizer assim: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? E quando é que depende de vós? Ou vou dizer assim, vou inverter. Quanto é que depende de mim? É sempre. Se eu disser assim, não, eu só aguento até aqui, daqui para lá é porrada, aí não dá certo. Vai depender sempre de mim para ter a paz com todas as pessoas. Amém? Sai de perto, não briga, né? Eu estou olhando assim para esse texto e sabendo que, olhando, entendendo que o nosso contexto atual, social, ele é muito perverso. E é difícil ter paz quando a gente vê só maldade, né? Em todos os níveis da sociedade, seja dos mais elevados, seja nos intermediários, seja no mais baixo nível da sociedade, a gente só vê maldade. Aí é difícil ter paz com um negócio desse, né? Mas, amados, a paz, ela é uma paz que vai estar no meu coração, a paz que Jesus disse, que é uma paz que é dada ao que crê, ela é uma paz que está interiorizada no ser humano. Então, se eu tenho esse entendimento, o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele viveu essa paz. Ele passou a ser perseguido, mas ele não perseguiu mais ninguém, passou a pregar o amor, passou a falar das coisas boas, porque sem Deus só sabe o que é ruim, tá certo? Estou dizendo isso, pensando nessas coisas, sei que é difícil, mas é necessário. Então, olhando para o texto de Romanos 12, 18, ele vai dizer, quanto depender de vós? Então vai depender sempre de mim. Quer brigar comigo, eu saio de pé, saio correndo. Não quero ser o mais valentão não, tá certo? Evita o problema. Amém? A gente tem um diácono aqui na igreja, que é o diácono Valério. Ele diz assim, eu prefiro ter paz do que razão. Quando você quer ter razão, você vai brigar. Amém? Tenha paz, busque a paz de Deus, e Deus possa te dar paz. Amém? E o versículo vai terminar dizendo assim, segue-a. Ou seja, esses princípios que ele falou antes, a parte do mal, segue isso. Pratica apartar-se do mal, fazer o bem, segue essa condição de fazer o bem, não deixe de fazer o bem não, é importante, a qualquer pessoa que for necessário, tá certo? Faça o bem, e aí procure a paz com todas as pessoas, evite a confusão, evite a briga. A gente briga, eu já briguei aqui em casa com a minha esposa, com os meus filhos, mas isso não está certo, a Bíblia manda de outra forma, tá certo? Então a gente tem que viver esse exercício da experiência com Deus que nos leva a viver essas coisas. E aí seguir fazer o bem, seguir fazendo, apartando-se do mal, seguir procurando a paz com todas as pessoas. Amém, queridos? É assim uma palavra muito breve, olhando para o texto do Salmo 34, versículo 14, que ele cita essas 3 coisas importantes para uma vida que a gente vai ter mais tranquilidade. É apartar-se do mal, fazer o bem e procurar a paz com todas as pessoas. Procure a briga não, procure a paz. Amém? É uma reflexão breve. Se você olhar para o texto nos ensina isso graciosamente, tá certo? O mundo aí já está cheio das maldades, nós não precisamos mais fazer maldade não, tá certo? O cristão faz o bem, ele procura a paz, ele faz essas coisas que são importantes, apartar-se do mal. Amém? Hoje é sábado, viva um bom sábado. Por mais difícil que sejam as situações, todos nós temos problemas e dificuldades, mas nós precisamos buscar apartar-nos do mal, fazer o bem e buscar essa paz que vem de Deus. Amém? Jesus Cristo prometeu uma paz, está lá no Evangelho de Mateus, ele diz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Tá sério? Então a paz que vem de Cristo é diferente, que Ele te dê paz no coração nesse dia, que Ele dê tranquilidade na tua alma nesse dia. A despeito de qualquer circunstância adversa, o Senhor te dê paz na tua alma hoje e te abençoe em nome de Jesus. Amém.